Na vida do homem, na vida da mulher. Deus não escreve por acaso, nem por coincidência. Assim como não é coincidência o culto que estamos aqui nesta noite. Nem foi por acaso que nós entramos aqui nessa casa nesta noite, mas foi algo que Deus reservou para nós. Nós vemos que aquele moço, nós vemos aquele moço Moisés, quando ele chegou, Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Deus chamou ele da sarça ardente e chamou ele para um diálogo, chamou ele para um propósito. Moisés, tira o meu povo da servidão. Deus chamou Moisés. Logo depois, como o povo passou pelo deserto, o povo atravessou o Mar Vermelho, quando o povo estava livre, aí Moisés recebeu uma ordem do Senhor para subir no monte. E o Moisés subiu ao monte. Quando Moisés subiu ao monte, Deus deu para ele as tábuas da lei. Mas quando Moisés descia com as tábuas da lei na sua mão, viu que o povo demorou, achou que Moisés estava demorando demais. Mas Moisés estava na presença de Deus. Estar na presença de Deus tem um tempo certo. Aleluia. Estar na presença de Deus nunca é demais. Mas Moisés estava com Deus, estava na presença de Deus, estava no monte, enquanto Deus escrevia ali os mandamentos. Moisés desceu com as tábuas do mandamento. De repente, quando ele desceu, ele viu que o povo tinha feito um bezerro de ouro. Moisés quebrou as tábuas, jogou as tábuas do mandamento no chão, ficou triste, mandou matar aqueles homens que fizeram aquele bezerro, se revoltou e entristeceu-se muito. Mas olha, irmão, tem algo para dizer para você aqui nessa noite. Aleluia! Que o mesmo Deus que escreveu aquelas tábuas, daquele mesmo Deus que escreveu aquela lei, Ele tem poder para escrever tudo de novo. Aleluia, glória a Deus. Assim é na vida do cristão. Muitas vezes você quebrou algo da sua vida que não era para ter quebrado. Você quebrou um laço com Deus, uma comunhão com Deus. Você quebrou o propósito. Deus tinha escrevido algo ao seu respeito, mas Ele não mudou o que Ele planejou para você. Ele não mudou aquilo que Ele projetou para a tua vida. Ele não mudou. O homem muitas vezes pode quebrar, pode errar no seu alvo, no seu propósito, mas Deus, Ele sempre está pronto para escrever. Aí, Moisés, agora você vai tirar tábuas, você vai esculpir a pedra, vai trazer até mim, e aí eu vou escrever as primeiras tábuas. Deus lapidou ela e escreveu para Moisés. Mas as segundas tábuas Deus mandou Moisés fazer. E aí Deus ia escrever. Tem um propósito em tudo que Deus vai fazer na sua vida. Mas só que Moisés pediu o quê? Pediu a glória de Deus. Moisés queria a presença de Deus. Moisés também queria as tábuas, mas ele queria a presença de Deus na sua vida. E muitas vezes o homem quer algo do Senhor, quer receber algo do Senhor, mas não pede a presença do Senhor. Porque o que adianta nós queremos fazer algo para Deus se não temos a presença dele conosco? Precisamos da glória de Deus, precisamos da presença do Senhor para que nós possamos fazer aquilo que Ele quer. E Moisés levou as tábuas e trouxe as tábuas. E o seu rosto brilhava. Não era Moisés, irmãos, aleluia, que estava vendo o seu rosto brilhar. É que ele estava perto de Moisés, que estava vendo, pastor, que talvez se Moisés soubesse que o seu rosto estava brilhando, ele poderia se envaidecer,
que o homem muitas vezes, quando sabe que Deus está usando ele, a mulher, quando sabe que Deus está usando ela, ele pode até querer se envaidecer, mas quando o homem, ele está no coração de Deus, e Deus usa ele, usa ela, e ela não está preocupada com isso, não está preocupada com méritos humanos, está preocupada somente com a presença de Deus, aí o seu rosto brilha, o seu rosto resplandece, porque a presença do Senhor está com você. Aleluia! A presença de Deus está com você. Deus sempre está pronto para escrever. Deus sempre está pronto para fazer de novo. Deus conhecia você antes de você pecar. Deus sabia que você ia errar no meio do trajeto, mas Ele continua amando você. Ele sabia que você ia fazer algo que ia desapontá-lo, mas Ele não deixou de te amar no meio do trajeto. Talvez alguém possa dizer, mas como ela chegou até ali, mas como ele chegou até ali, foi Deus que projetou. Deus não errou quando escolheu você. Aleluia. Deus não errou quando te chamou, quando te escolheu. E nós vemos que o rosto daquele homem brilhava. Mas, irmãos, temos que tomar cuidado em manter o véu no rosto quando não há mais brilho, e querer esconder aquilo que Deus projetou. Muitas vezes o rosto do homem, o rosto da mulher já não está brilhando mais, pastor. E ele continua com o véu para as pessoas imaginarem que o rosto ainda está brilhando. O importante não é o que as pessoas veem, o importante é o que Deus está vendo. Não temos que nos preocupar se as pessoas estão vendo o brilho do teu rosto. Nós temos que nos preocupar se ainda temos comunhão com Deus, se ainda temos crédito no altar, se ainda temos crédito no céu, se ainda temos crédito com o Senhor. Essa é a verdadeira preocupação do crente. Não o que acham de você, mas o que Deus sabe ao seu respeito. É o que Deus sabe sobre você, é o que importa. Outra vez que nós vemos Deus escrever foi quando trouxeram aquela mulher em ato de adultério. E Deus, nosso Cristo, Jesus escrevendo: Senhor, esta mulher foi pega em flagrante, em ato de adultério. Pela lei de Moisés, pela lei mosaica, ela está condenada ao apedrejamento. E tu, Senhor, o que dizes? E ele continua escrevendo no chão. Estão te acusando e Deus está escrevendo ainda. Aleluia. Estão falando mal de você e Deus continua escrevendo. Estão colocando o seu nome em lugar que não deveria estar, mas Deus continua escrevendo. Aleluia. Porque Ele não mudou o que Ele tem ao seu respeito. Ele continua escrevendo. Falam mal de você e Ele continua escrevendo. Estão julgando você pelo que você fez lá atrás, e Ele continua escrevendo ao seu respeito. E aí, o que nós iremos fazer com essa mulher? O que nós faremos com ela? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem não tiver pecado, atire. Aí foi jogando as pedras um por um no chão, soltando as suas pedras. E ele continua escrevendo. Talvez eles queriam dar uma sentença para aquela pessoa. Talvez quiseram dar uma sentença ao seu respeito. Talvez falam de você algo que Deus não acha ao seu respeito. Talvez acham que o seu ministério já acabou. Talvez acham que o que Deus reservou para você já chegou ao fim. Talvez acham que você não tem mais jeito, que não há mais solução, que o seu louvor não chega mais aos céus. Talvez acham de você muitas coisas, mas não importa o que acham de você. O importante é que Ele continue escrevendo. Aleluia.
O que importa é o que ele pensa, o que ele sabe. Aleluia, glórias a Deus. Um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus não está se importando com o que falam ou o que deixam de falar, mas se preocupa com aquele que escreve. É aquele que escreve que vai falar sobre a sua vida. É aquele que escreve que vai determinar a salvação da tua casa. É aquele que escreve, aleluia. Não, mas escrever outras coisas ao meu respeito. O que importa é o que Deus escreveu. O que importa é o que Deus fez. O que importa é o que Ele está fazendo. O que importa é o que Ele planejou para a sua vida. O que importa realmente é o que Deus está fazendo. Ele conhece a sua vida. Talvez alguém olhou para você e disse: essa não tem mais jeito, esse aí não tem mais jeito. Mas ele está escrevendo. Aleluia. Ele está escrevendo. Ele sabe a sua história. Ele sabe o que vai fazer com você. Ele sabe a maneira de te usar. Ele sabe a maneira. Ele te escolheu, Ele te lapidou dentre milhares e milhares de pessoas. É você que Ele escolheu. E Ele continua escrevendo. E a terceira vez que Deus escreveu, Ele estava quando o povo, porque irmãos, Deus ele tem propósito quando Ele escreve. Tem propósito. No primeiro Ele queria dar as leis para que o povo vivesse na dispensação do Senhor, orientados pelo Senhor. Depois Ele estava escrevendo para dar salvação e libertação para nós. Deus, aqui no livro de Daniel, Ele escreve porque Ele tem ciúme do que é dele. Deus tem ciúme de você. Aleluia. Você é dele. Você é dele. Aleluia. Você pertence a Ele. Deus tem ciúme de nós. Estava ali o rei Belsazar. Estava diante ali com seus príncipes, banqueteando, e esquecendo da história que aconteceu com Nabucodonosor, seu pai. Que Nabucodonosor ele foi viver entre as feras, entre os animais, por não dar glória a Deus, por não glorificar a Deus. E ele cometeu um erro bem pior. Foi tocar no que era santo. Aleluia! Foi tocar naquilo que era de Deus. Foi escarnecer daquilo que é de Deus. Deus não se deixa escarnecer. Não podemos tocar naquilo que é de Deus. Olha, irmão, irmã, não adianta tocar em você. Aleluia. Não adianta tocar em seus filhos. Não adianta, olha, mas o filho dela não tem nada com Deus. O filho dele não tem nada com Deus. Mas foi Deus que escolheu. Aleluia. Foi Deus que escolheu, foi Deus que chamou. Ele é zeloso. Ele é Deus zeloso. Aleluia. E é um Deus que cuida do que é dele. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua casa. Deus está cuidando da sua família. E Ele não aceita que falem mal de você. Vocês lembram quando Arão e Miriam falaram mal de Moisés, pastor? Deus falou com eles: quem é você para falar do meu amigo? Quem é você? Aleluia. Quando tocam no seu nome, Deus ele protege você. Você não precisa de ninguém para te defender. Você não precisa de ninguém para te justificar. Você não precisa pedir ajuda para ninguém, porque aquele que te escolheu é zeloso e ele zela pela tua alma, zela pela tua
Ele escolheu você. Não tenha dúvida de quando Deus escolhe, de quando Deus coloca alguém. Aí de repente está lá Daniel, quietinho, tranquilo, lá no cantinho dele. Aí enquanto eles estavam lá banqueteando, o servo de Deus com certeza estava buscando a presença do Senhor. Porque o crente não anda dormindo. O crente, o homem de Deus, a mulher de Deus, ela não anda de qualquer maneira, de qualquer forma, mas ele anda atento. E eles começavam a banquetear, tomando vinho nas taças do Senhor. De repente, uma mão misteriosa na parede. Tekel, Mené, Mené, Tekel e Parsim. De repente, o rei Belsazar olhou para aqueles dedos. Quando viu aquela mão, o seu corpo esmureceu, os ombros caíram, as pernas começaram a bater uma na outra. Oh, não toca naquilo que é de Deus. Não toca naquele que Deus escolheu. O vaso é fraco, o vaso é pequenininho, mas foi Deus que escolheu. Não importa, o vaso é rústico, mas foi Deus que escolheu. Foi Deus que escolheu. Não toca, Santo Deus. Não toca naquele que é de Deus. Não toca naquele que Deus escolheu. Não toca naquele que Deus chamou. E nós vemos ali, tocaram nas coisas santas, e a mão apareceu. O rei temeu, chamou os astrólogos, chamou os homens dali do seu reinado. Ninguém podia decifrar aquilo que está escrito. Aí chegou uma senhora e ela disse: olha, tem um homem que na época do seu pai, Nabucodonosor, ele decifrava sonhos, interpretação era com ele mesmo, porque o Espírito de Deus está com ele. Aí foram chamar Daniel. Irmãos, no momento certo vão te chamar. No momento certo vão te chamar. Não é em qualquer momento, é no momento certo. Deus não chama ninguém fora de hora. Deus não chama vaso fora de hora. Talvez você está preocupado com aquela casa que você precisa ir lá visitar. Aí de repente você quer se precipitar. Deus vai mandar alguém te chamar lá. E você vai orar por eles. E Deus vai te usar. É no momento certo. Glória a Deus. E Deus vai te chamar no momento certo. Chamaram Daniel. Quando Daniel chegou na presença do rei Belsazar, Belsazar disse: você é aquele Daniel. Aleluia. Você é aquele Daniel que foi chamado dos cativos. Aleluia, glórias a Deus. Você é aquele mesmo. Aí chega um momento que há uma pergunta: você é aquele mesmo de antes? Você continua sendo aquele que você era? Você continua sendo aquela que você era? Na presença do Senhor, para na hora que o Senhor chamar, você atendeu o chamado do Senhor. Você ainda é você? Daniel, sou eu mesmo. Olha, se você discernir e interpretar o que está escrito nessa parede, vou dar uma coleira de ouro e vou te cobrir com púrpura. Daniel disse: eu não quero nada seu. Oh, irmãos, o crente fiel não é comprado. Não tem preço. Aleluia. Não tem nada que compre a sua santidade. Oh, meu Deus. Não tem nada que compre o sacrifício da cruz do Calvário. Você foi comprado
pelo preço de sangue. Aí chamaram ele e ele disse: Tekel, Mené, Tekel e Parsi. Você foi pesado, rei, e foste achado em falta. Cobriu aquele homem de púrpura. Quiseram enriquecer Daniel, mas a sentença daquele homem não mudou, porque tocou no que era santo. Não se toca naquilo que é santo. Graças a Deus que ainda existem homens e mulheres de Deus, aleluia, glória a Jesus, que ainda vai falar a verdade, aleluia, assim como Daniel falou, deu a sentença, porque se fosse um dos astrólogos, um dos bajuladores, talvez iriam dizer: olha, rei, a sua vida é longa, olha, rei, continua do jeito que está. Mas Deus chama nesta noite para nós continuarmos da mesma maneira que começamos, como nós iniciamos nossa fé, como nós iniciamos a nossa trajetória, voltarmos ao primeiro amor, para quando Ele nos chamar, perguntar: você, irmão, você é aquela mesma? Olha, irmão, você é aquele mesmo? No momento que o anjo do Senhor passar, quem é que ele vai encontrar? Glória a Deus. Quem é que ele vai ver? Aleluia! É essa, é a preocupação nossa da igreja do Senhor, é estarmos de pé diante da presença do Senhor com cautela, porque a prioridade é Cristo. Ele te chamou para ficar de pé. Ele te chamou porque Ele te selecionou para permanecer de pé. Aleluia. Para no momento que Ele chamar, você saiba discernir aquilo que Ele colocou para ser discernido. Aleluia, glória a Deus. Porque o que Ele escreveu ao teu respeito não mudou. Muitas vezes é a atitude do homem que muda, é a atitude da mulher que muda, mas o que Deus chamou para fazer foi você. Pode tardar por causa da tua teimosia, mas Ele te escolheu. E quando Ele escolhe, Ele não erra. Aleluia, glórias a Deus. Por isso permaneça de pé, permaneça naquele primeiro amor, onde qualquer palavra, qualquer louvor, você sentia o arrepio da espinha e sentia a presença de Deus. Quando Deus falava com você, sentia a presença do Senhor. Quando entrava o enfermo na igreja, para que você tivesse o desejo de orar. Glória a Deus. É este crente que Deus está procurando. Aleluia. É este servo, é esta serva que o Senhor está procurando. No livro de Ezequiel diz que Deus estava procurando um homem que tampasse, que estivesse à brecha com Ele, para orar pelo povo, para clamar pelo povo, para orar pelo povo. E Deus, Ele procura homens e mulheres para estar de pé diante da sua presença. Glória a Deus. Convido a igreja para se colocar de pé nessa noite.